Olá, meu nome é Nelma, sou psicóloga, coordenadora do programa Crescendo com Qualidade e hoje a Rádio Live vai ter um tema muito importante. Vamos falar sobre comunicação. E comunicação é uma coisa que acompanha a gente por toda a vida, né? É muito importante a gente ter uma comunicação efetiva. E como fazer isso com as nossas crianças, com os nossos filhos? É muito importante, desde a introdução, a criança precisa, desde pequenininha, que a gente nomeie as coisas, conte o que está acontecendo. Se a gente tem dificuldade de ficar conversando com as crianças muito pequenas, é importante que a gente vai contando o que esteja acontecendo. Nós vamos contando uma história durante o dia e nomeando as coisas. Quanto mais vocabulário, mais compreensão das coisas as crianças tiverem, maior facilidade na comunicação e na vida, porque nossa vida é uma comunicação constante. E para isso, a gente tem que então ter todas essas diquinhas e todas essas regrinhas construídas de forma muito natural. Então, a melhor maneira é contar uma história do que está acontecendo. Você vai falando isso para a criança aos poucos e durante todo o dia. E aí, quando você vê, você já consegue ter uma comunicação mais efetiva e a criança vai te compreendendo melhor. Quando a criança não tem uma linguagem boa, uma comunicação, consequentemente, ela tem dificuldades de lidar com as situações. Muitas crianças que ficam estressadas, lógico que não é via de regra, mas muitas vezes acontece porque a criança ela não entende o que está acontecendo, ela não teve uma comunicação efetiva, ela não tem o domínio da linguagem. Se a gente tiver o domínio da linguagem, a gente consegue ter uma vida muito mais tranquila. Então, muitas vezes as birras, as coisas que acontecem com a criança é por falta desse domínio da linguagem. Eu vou dar umas diquinhas que são importantes. Palavras marcam a nossa vida inteira, então temos que ter muito cuidado com nossas palavras, nosso tom de voz, nossa vida, porque as crianças nos imitam. Então é muito importante a gente ter essa palavra, as coisas de forma bem natural. É importante a gente se comunicar. Como eu disse, é uma das coisas mais importantes da vida. Então a comunicação tem que ser efetiva. E quanto melhor a gente dominar tudo isso que eu estou falando, maior comunicação nós teremos e teremos um controle emocional muito melhor. E nossos filhos também se sentirão mais seguros. Quando não dominamos a linguagem, ficamos inseguros. E é muito importante os pais terem coerência entre a fala e as expressões. Às vezes a gente está falando algo agradável para a criança, um elogio, mas estamos com a cara carrancuda, com as coisas do dia a dia, e isso não é muito bom. Então é muito importante a gente ter as expressões de acordo com o que a gente está se expressando. É muito importante ter palavras durante a vida que reforcem os comportamentos bons e saber também estar falando o que a gente não está gostando, de forma explícita, assim, de forma mais doce possível, mas de forma com que a criança entenda e não se sinta constrangida, ela queira melhorar. Então, diga sempre o que a criança tem que fazer, de forma rápida, uma explicação bem rápida e as consequências se ela não fazer. Por exemplo, se você quer que a criança guarde os brinquedos, não precisa dar lição de moral, nada, é só você fazer. Por favor, Joãozinho, pegue o brinquedo e guarde na caixa. Você percebe que é uma comunicação que a criança não vai ter muita dificuldade, ela vai. Porque se a gente falar, ai, toda vez você não fala, menino, você tem que falar de forma. Você tem que sempre deixar organizadas as coisas. Você reparou que quando a gente começa a falar dessa maneira, quase sempre a gente também não presta mais atenção? Então é muito importante ser direto. E lembrar que para uma boa comunicação é importante saber ouvir. Será que nós estamos sabendo ouvir nossas crianças, nossos filhos, as crianças que a gente convive? É muito importante, então, saber ouvir o que elas estão querendo nos dizer para a gente ensiná-las também através da nossa fala como se expressar. Então, não esqueçam disso. E isso é uma coisa muito importante, que a gente percebe que hoje em dia todo mundo está tendo muitas dificuldades, que é expressar os seus sentimentos. É muito difícil a gente
lidar com os sentimentos quando a gente não sabe o que está sentindo. E criança pequena não sabe direito o que está sentindo, se está com fome, se ela está com sede, quando maiorzinha, o que está acontecendo. Então, se a gente vai dando nome, nomeando esses sentimentos, a criança vai dominando isso e vai entendendo. Então, assim, ela vai ficando até menos estressada, irritada, porque ela vai entendendo o que está sentindo. Porque a gente pode estar, por exemplo, triste, chateado, irritado por alguma coisa, tá com fome. Tem pessoas que com fome ficam bastante mal-humoradas. Então a gente vai dizendo o que a criança está sentindo, nomeando. Isso vocês vão ver como é importante para a gente. A gente também vai ficando mais seguro quando a gente tem essas questões bem resolvidas. Então é muito importante. E uma coisa que hoje até as pesquisas mostram que a gente perdeu o poder de empatia. Se a gente pensar há uns 50 anos atrás, 40 anos, 30 anos atrás, as pessoas eram mais empáticas. O que é ser empática? Para ouvir o outro, se colocar no outro e tentar entender o que o outro está passando. E muitas vezes desejar que o outro melhor para aquele outro. Porque hoje em dia a gente está tão atrelado aos meios de comunicação, às mídias sociais, às novas tecnologias, às telas, né? Que muitas vezes a gente esquece o mais importante, que são os sentimentos, as ações, o amor ao outro, a paciência. Hoje tudo é muito respondido, muito rápido, né? A internet, as mídias sociais têm um nível de satisfação instantânea. E muitas vezes com isso a gente perde o nível de empatia, a gente não consegue entender o que o outro está passando. Então vamos ter um olhar empático, né? E os nossos filhos, como nos imitam, se a gente consegue estar ouvindo eles, estar tendo esse olhar, eles vão aprender a ser mais empáticos também. Não esqueça de ser claro nas ordens, de não rotular nem para o bem nem para o mal, e explicando as coisas que você deseja. É muito importante. Diga a tarefa que a criança precisa fazer de forma simples, simplesmente. Expresse o que você deseja. Lembra das palavras mágicas que a gente, como as crianças aprendem com os nossos atos, a gente também tem que saber pedir desculpa, obrigado, por favor, falar bom dia. Então, será que eu estou falando essas coisas para meus filhos? Eu estou me expressando bem? Ele está conseguindo me entender o que eu desejo dele? Então, muitas vezes, como eu falei, ele acaba deixando para lá porque ele não está entendendo o que você está dizendo. E essas palavras, se a gente usa com eles, normalmente eles vão retribuir para a gente, as pessoas que convivem mais com as crianças, e consequentemente nas suas relações, eles vão começar a usar essas palavras também. E a vida vai ter uma comunicação bem melhor. E aí, eu penso com vocês, quero propor uns exercícios que nos ajudam a ter essa comunicação. Além do que eu falei de comunicar para as crianças pequenas, tudo que a gente está falando, contando como se fosse uma história, o que está acontecendo, o trânsito é uma boa dica. Hoje, como estamos na pandemia, não estamos saindo tanto, mas quando a gente ficar preso no trânsito, ou quando retornar às escolas, ou as atividades todas das crianças, muitas pais, muitas pessoas que cuidam, educadores, acabam ficando muito no trânsito, né? E nesse momento podemos fazer brincadeiras, ensinar alguma coisa que a gente percebe que eles estão tendo dificuldade, ver cores, ver carros que estão passando, objetos, nomear, fazer brincadeiras durante esse trajeto, ajuda a nos aproximar das crianças. Outro horário também, outro exercício legal é antes de dormir contar a história do dia da criança. E aí você vai exercitando e você vai ficando mais próximo do seu filho. Você vai contando para ele o que está acontecendo, o que aconteceu com ele. A vida dele é uma história. Nós temos que aprender a narrar nossa história. Nossa vida é uma narrativa. E quando a gente faz esse exercício com os nossos pequenos, ou com os nossos maiorzinhos, com as crianças, nós conseguimos mostrar para ela que tudo tem um ritmo, que tem uma ordem, as coisas têm consequência, tem alegria, tem tristeza,
tem vários tipos de sentimento. E quando a gente consegue organizar tudo isso, encaixa tudo e fica muito bom. E o último exercício que eu gostaria de propor, que eu percebo que hoje em dia os adultos têm dificuldade com os sentimentos. Então, assim, a gente fazer um dicionário pessoal de sentimentos, contando os nossos sentimentos e conseguindo nomear. E isso depois a gente já vai poder fazer com os nossos filhos também. Olha que dica legal! Nós vamos aprender a lidar com os nossos sentimentos e, consequentemente, com os dos nossos filhos ou das crianças que a gente está perto, que a gente convive. E eu quero deixar uma diquinha muito legal aqui para vocês. Esse livro, ó, O Meu Primeiro Dicionário, eu vou depois colocar para vocês a foto, que aqui ficou o contrário. É muito importante, lembra que eu falei que quanto mais a criança domina palavras, linguagem, mais conteúdo ela tem, mais facilita a comunicação. E esse é um dicionário muito legal. Para as crianças pequenininhas, elas vão estar vendo as figuras e você está falando. E para as que já estão sendo alfabetizadas, ele explica de uma forma de contar um acontecimento com aquela palavra. E ajuda a criança a entender o que está passando. É muito legal. Então, esse livro é uma ótima aquisição para crianças de menores até maiores, porque toda dúvida é muito importante a gente tirar. Então comunicação é muito importante na nossa vida. Espero que eu tenha conseguido passar e que vocês tenham entendido a essência e o poder da comunicação. E que nossas rádios lives acontecem, né, todas as semanas ou cada 15 dias em alguns casos, nós estaremos trazendo sempre um tema importante para a gente estar lidando com as crianças e até mesmo com a gente. Obrigado pela atenção e até a próxima.